Bienvenidos a Libertarian Times. Hoy tengo el honor de entrevistar al senador brasileño Girau, que viene a visitar a Argentina. ¿Cómo está, senador? Muy bien, ¿y usted? ¿Tranquilo? Muy bien, un honor tenerte aquí. ¿Nos podrías contar cuál es el motivo de su visita? Sí, nosotros estamos muy preocupados con la situación de brasileños que estão aqui desde do falso golpe da democracia de Brasil, algo que foi uma invenção dos ditadores que estão no Brasil, se aproveitando. Tinha vendedor de helado, né, de pessoa com espectro autista, pessoa vendendo algodão doce, de cotton sweet, né? Ninguém com armas de fogo, zero, sem liderança nenhuma, num domingo, sem exército, sem nada. Então, esses brasileiros são presos políticos. Existe uma perseguição política no Brasil que tem muitos indo embora do país. E a Argentina, não só pela nossa amizade histórica, mas pelo momento de liberdade de Milei aqui, muitos resolveram vir para este país. Então, parece que aparelhamento de governo aqui, do cristianismo, continua muito forte, que os brasileiros não estão com os direitos humanos resguardados aqui. Tem 5 brasileiros presos, né? E é sabido que são pessoas que nunca tiveram passagem, né, na polícia, né? Pessoas que são trabalhadores, empreendedores, têm seus negócios em Brasil e foram fazer um manifesto. Não se pode mais fazer manifesto, não quebraram nada, não depredaram, estavam lá e não tem prova nenhuma do que está acontecendo. Então é uma tragédia. Conversamos com os familiares deles aqui de Brasil, aqui de Argentina, que vieram de Brasil para cá. Conversamos com familiares que estão no Brasil, a família despedaçada, a base de uma sociedade é a família, e não estão vendo os seus filhos crescerem, enterrar-se os mortos da família. É algo surreal a dor, o sofrimento que pessoas humanas como nós, poderia ser você, Marco, poderia ser eu, estamos com criancitas que estão vivendo isso, né? Madres que estão em depressão, pensando em atentar contra a própria vida, né? No desespero de não ver. Então, viemos de um grupo de Brasil, capitaneado pela senadora Damares, presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado de Brasil, o senador Magno Malta, eu, advogados dessas pessoas, voluntários, né? E tivemos reuniões com o governo de Milei, né, do interior, de diretor nacional de imigrações, hoje, temprano. Fomos lá penitenciária, no complexo penitenciário, a cerca aqui de Buenos Aires, e foi deplorável o que vivemos. O que criaram todo tipo de dificuldades para entrarmos na penitenciária. Eu não consegui. E eu levei meu passaporte diplomático. Eu já andei no mundo inteiro, nunca tive problema. Levei meu passaporte diplomático, a autorização com meu nome estava lá na portaria, na entrada do presídio. Eles viram, ok, mas precisaram de um documento oficial, registro de Senado. Algo que não vale aqui, vale lá. E nunca usei lá, porque... Então eu disse, olha, está aí meu nome, está aqui meu passaporte. Isso foi mais de 1 hora, todos parados esperando por mim. Então, não estavam querendo mostrar alguma coisa. Depois de entendemos, né, o que nós outros entendemos, o que está se passando. Poderia entrar no site do Senado de Brasil e ver meu nome como senador em exercício, né? Mas não. O objetivo parece que era não deixar, e não deixaram os outros senadores que adentraram, que estavam com a certificação de Senado. Não deixaram ver o local, a cela,
lo local que dormem os presos, entende? Sí. Não permitiram. E lá visita da Comissão de Direitos Humanos, isso é gravíssimo. Não permitiram que nós outros entrassem para ver a situação de la colchone, dos banhos, nada. Então, vamos colocar isso no relatório e também acionar organismos internacionais pelo que está acontecendo aqui. Eu fiz um vídeo, posso passar para você, se quiser agregar esta entrevista, onde eu filmei na sala de espera da penitenciária, sala de espera, onde fica autoridades, tudo quebrado. A vidraça quebrada, o extintor de incêndio vencido há 2 anos. Wow. Vencido. Então, imagina-te o que tinha lá dentro da penitenciária. Nós outros vamos denunciar isso tudo. Eu vou volver aqui, mais alguns dias, 1 semana, 2 no máximo. Eu tenho que mostrar para o governo Milei que não sabe o que está se passando e o boicote que fizeram na penitenciária. Esses brasileiros precisam ser libertados imediatamente. São 5 e tem outros 56 que estão em situações irregulares que não vão renovar seu passe, renovar a sua permanência no CONARE, porque tem medo de ser preso. Imagina a situação, você está num país diferente do seu, como refugiado político, o mundo todo entendeu. Inclusive tivemos nos Estados Unidos, no Congresso, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né? Acontece isto com a pessoa ter medo das instituições argentinas? Não se pode. Isso é um país irmão que defende a liberdade e respeita os direitos humanos. Vamos contra essa persecução política de talvez outros governantes, de pessoas da esquerda que estão querendo vingança, revanche e não fazer justiça para os brasileiros. Sí, terrible lo que está pasando con los perseguidos políticos. Además de eso, ¿nos podrías contar cuáles son los otros obstáculos que enfrenta Brasil, los problemas más graves que tiene? Nós temos um problema, como disse o atual vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, lá atrás, quando ele era antagônico a Lula, ele disse, olha, este Lula, o PT, a turma do partido de Lula, quer volver a cena do crime. E eles volveram a cena do crime. Então nós estamos hoje com um problema gravíssimo, talvez o maior escândalo de corrupção da história da humanidade, sacando dinheiros de pensão, de pensionistas, de idosos, pessoas velhas, né, que trabalharam a vida inteira para ter um salário mínimo, né, para que não dá para comprar remédios, quase. E los rupiaram esse dinheiro, né? Fizeram descontos indevidos, sem a autorização dessas pessoas. Foram milhões, dezenas de milhões de brasileiros. Então se estima que o prejuízo para essas pessoas, para a Previdência Social do Brasil, seja da casa de centenas de bilhões de reais, entende? Então, nós outros conseguimos hoje fazer em Brasil. Senadora Damares é a autora de uma comissão parlamentar de inquérito do Congresso de Brasil, junta Senado e também Câmara de Deputados, e nós outros conseguimos as assinaturas necessárias de vários partidos políticos, diferentes posições de esquerda, de direita. Este é um assunto que transcende, é roubo, furto de pessoas, né, de pensões. E nós outros demos entrada hoje. Esperamos que o mais temprano possível as investigações se iniciem no parlamento. A Polícia Federal, que deveria ser um órgão, uma instituição de Estado brasileiro, independente de governo, de direita, me parece que poupa o irmão do Lula, que tem uma instituição dessa que fez descontos indevidos de milhões, dezenas de milhões de reais
e foi poupado em operação na Polícia Federal. A sua instituição continua atuando, não foi suspensa, né? Então nós outros estamos agindo nisso. O hijo do ministro da Justiça de Brasil, que era da Corte Suprema e depois o governo Lula trouxe para dentro do governo. Olha o regime ditatorial de Brasil. Corte Suprema com Lula juntos, política e ideologicamente trabalhando. E o hijo do ministro da Justiça atual de Lula é advogado de 4 dessas instituições. Então tá nas claras tudo. Precisamos apenas fazer o nosso trabalho e vamos, com a ajuda da população e da comunidade internacional, mostrar que Brasil, primeiro, não tem democracia. Isso é uma invenção do Brasil. Brasil tem juristocracia. São os juízes de corte, 11, cada um com sua constituição, que decidem os rumos do Brasil. Os investimentos vão embora, vão para outros países. Por quê? Porque um ministro, com uma caneta, desfaz uma lei que Senado e Câmara dos Deputados passam anos debatendo, fazendo audiências públicas e formatando, legislando. E Supremo acaba com a lei, entende? Então não há segurança jurídica para inversões, para as pessoas colocarem dinheiro, gerar empregos no Brasil. Não há segurança. E estamos numa crise institucional porque nós outros não podemos atuar com a legitimidade que a população me deu. E eu tive 1.325.786 votos em meu estado. E não consigo fazer o trabalho porque Supremo Tribunal de Brasil, a Corte Suprema de Brasil, desfaz leis, invade a competência do Senado e nós outros não conseguimos fazer nosso trabalho. É um problema grave que estamos tendo no Brasil e estamos denunciando a Corte Suprema, o ministro Alexandre de Moraes, em todo o mundo, porque ele está acabando com o país, com essas atitudes que não estão na nossa Constituição. Sí, terrible. Entonces me estás diciendo que Lula tiene control de la policía, de la Suprema Corte y obviamente del Poder Ejecutivo. ¿Qué crees que se va a poder hacer en las elecciones que se vienen en Brasil? Nosotros, minha abuela, no interior de mi estado, Ceará, dizia uma coisa: ou nós outros aprendemos, o aprendizado é pelo amor ou pela dolor. Então o brasileiro está sofrendo muito atualmente, sofrendo no bolso também, com os roubos, com os preços altos, com as gastanças de Lula viajando com ditadores pelo mundo, flertando com sanguinários como Maduro, como sanguinários como Putin, o Daniel Ortega da Nicarágua. Tudo de ruim que tem no mundo, de tiranos, Lula está junto. E Brasil nunca foi assim. Brasil sempre teve um posicionamento nas guerras, nas situações, pelo equilíbrio, pela neutralidade, para a construção da paz. E agora não. Lula está caminhando, levando os brasileiros, que brasileiros não concordam. Você sabe, Marco, brasileiro gosta de futebol, é de festa, é de samba, é um povo alegre que recebe bem todas as nações do mundo. Agora não. Brasileiro está triste, brasileiro está preocupado, está com medo de escrever na rede social. Eu trago para você uma estatística atual: 61%, mais da metade, 61% da população do Brasil tem medo de falar de política nas redes sociais.
Porque se for de direita, se for de libertar, se for com um pensamento de família, de defender família, vida desde a concepção, contra os jogos de azar, a jogatina que tem levado ao vício milhões no Brasil, com o governo Lula implantando isto, eles se quitam da rede social, se bloqueia a rede social. A Polícia Federal do Brasil, como a Polícia Nacional aqui, mais ou menos, Sí, sí. ela se posiciona numa audiência pública do Senado Federal, disse, há 6 meses atrás, que tem 120 mil pessoas, 120 mil pessoas que são monitoradas pela polícia. Então, se você for para o Brasil, você é bem-vindo por nós outros, todos. O seu nome, por estar sendo este programa, pode estar na lista da Polícia Federal e podem lhe perguntar sobre política. Como fizeram com Sérgio Tavares, jornalista português, quando foi adentrar no Brasil, Sérgio Tavares, ok, o que você pensa de Suprema Corte? Você gosta de política? Imagina um agente de imigração perguntar isso para você para visitar país. Isso é democracia? Não, claro que não. Então, temos um problema, para você ter ideia. Um colega meu, colega de Magno Malta, de Damares, um senador, somos 81 senadores na Casa Revisora da República do Brasil, Senado. Um senador tem seu passaporte retido pela Suprema Corte. Atual senador. As suas social media, redes sociais, bloqueadas por decisão da Suprema Corte. E a conta bancária que ele trabalhou a vida inteira em outras profissões, congeladas, bloqueadas as contas. Isto tem acontecido com periodistas também. Paulo Figueiredo, Alan dos Santos, Rodrigo Constantino, muitos periodistas de Brasil que foram embora do país, porque por criticar o regime Lula STF, corte, eles estão sendo perseguidos, com passaporte retido também, periodistas, conta bancária bloqueada, redes sociais, todo tipo de persecução. Então, o Brasil vive um problema gravíssimo que as pessoas precisam entender em Argentina, na América do Sul, porque o próximo pode ser vocês. O próximo pode ser os argentinos. Milei tenta fazer um trabalho pela liberdade, mas existe o boicote, a sabotagem do seu trabalho e o aparelhamento que deixaram Kirchner e outros pode fazer a juristocracia e quitar Milei. Entende? Não deixar Milei trabalhar. Eu hoje abri a televisão, um minuto, na hora do almoço, vendo Lopes, e eu vejo o tempo inteiro criando casos para Milei. Foi a mesma coisa com Bolsonaro em Brasil. Não deixaram trabalhar. O Bolsonaro fazia um decreto legal para nomear uma pessoa para a polícia, por exemplo, que é solamente o presidente que pode fazer decretos de leis, legislações, fazer definições, portarias, e a Suprema Corte anulou. 1, 2, 3, e ele ficou sem poder trabalhar, amarrado. Isto pode acontecer com Milei se a estratégia da turma da esquerda, Então, os comunistas estão aí, precisamos juntos fazer as coisas acontecerem com o povo apoiando nas ruas e mudando nas eleições. Eu acredito, a não ser que nos quitem nas eleições, em outras formas, porque não há transparência no Brasil nas eleições, não tem o voto auditável, não se tem uma contagem pública dos votos. Então, o sentimento nas calles de Brasil
é que a direita vence, seja com Tarcísio, o governador de São Paulo, o maior estado do Brasil, seja com Romeu Zema, de Minas Gerais, grande governador, ou outros nomes que temos no Brasil, porque a segurança pública está péssima, assaltos, assassinatos, nunca se viu tanto no Brasil acontecer isso, e a destruição da família, que era uma proposta deste governo de Lula de PT. Sí, pero además no solo son los brasileños que lo viven. A nosotros mismos, Libertarian Times, nos ha pasado. Queríamos publicar un video sobre Brasil en TikTok y no nos lo dejaron subir. Y también en YouTube quisimos subir un video sobre las elecciones de Chile y no nos dejaron promocionarlo. Entonces está la censura en todos lados. También pasa en Estados Unidos antes de que eligieran a Trump y que obviamente Elon Musk compró Twitter. Estaban censurando por todos lados, en Facebook, Instagram y todas las redes. Entonces también compartimos el dolor que tienen los brasileños porque eso nos ha pasado a todos, la verdad, honestamente ha sido terrible y lo peor es no tener la libertad de expresión. Isso aconteceu comigo. Depois da pandemia, eu fui numa entrevista nacional e falei sobre um assunto proibido, reproduzindo que médicos com direito a libertar, eles estudaram, os médicos estudaram a vida inteira para passar medicamentos. Então, eu apenas comentei isso num programa nacional de Brasil, milhões de pessoas assistindo, em rede aberta de São Paulo. No outro dia, YouTube manda para mim: você está uma semana sem poder postar nada. Uma semana. E sacaram a entrevista toda com milhões de acessos do ar. Então, ou acordamos juntos, ou eles vão controlar. O problema hoje no Brasil é que a Suprema Corte e o governo Lula querem controlar as redes sociais, censurar as redes sociais para dizer o que pode e o que não pode, o que é verdade e o que não é. O que é verdade? Entende? Então, eles estão querendo dizer o que é verdade. Adivinha o que eles vão falar. Então, vamos trabalhar juntos. Os jovens que este programa tem uma audiência altíssima. Vocês são nossa esperança. Né? Estamos aqui trabalhando, mas trabalhando principalmente não para esta geração, porque perdemos muitas instituições, mas para os teres nas universidades, no periodistas, pessoas com opinião, são a maioria pessoas buenas de todas as instituições, pessoas com princípios, com valores, pessoas que defendem a liberdade, mas não podemos ser tímidos, shy, não podemos, temos que colocar nosso posicionamento. Martin Luther King, um grande humanista do mundo, dizia: o que me incomoda não são os gritos dos corruptos, dos violentos, é o silêncio de las buenas pessoas. Então, as buenas pessoas e os jovens, para seus filhos, para seus netos, precisamos estar juntos pela liberdade, pela livre opinião, liberdade de expressão, pela defesa daquilo que acreditamos. Se outro discorda da gente, ok. Mas temos o direito de falar para sermos um ser integral, mente, corpo, integral, né? Para sermos felizes. Que Deus bendiga ustedes e muitas graças pela oportunidade. Muchas gracias, un excelente mensaje. Muy bueno.